Olá a todos, tudo bem por aí? Bom, então hoje vamos trabalhar a última parte do conteúdo, não é? Daí encerramos esse, inclusive, é o último conteúdo da prova bimestral, é a parte de propriedades ópticas, ok? E nesse vídeo aqui, para esse material, não vai ter nenhum exemplo, nenhuma resolução de exercício, vai ter um vídeo separado para tentar não fazer vídeos muito extensos, ok? E também vai ter um vídeo que eu vou usar algumas simulações de alguns sites, que depois eu disponibilizo para vocês os links, para que se vocês quiserem mexer por conta própria, ficarem à vontade, beleza? Então, propriedades ópticas. Então, as propriedades ópticas, seguindo nessa mesma linha aí de estímulo-resposta, elas estão associadas ao quê? A resposta que os materiais apresentam quando o estímulo, que é uma onda luminosa, a luz, interage com esses materiais. Então, aqui a gente tem três exemplos da questão de materiais envolvendo luz. Dois, na verdade, materiais, né? Que seriam aqui essas lentes, não é? Essas lentes, esses filtros. Observem que a coloração da luz aqui é diferenciada. E um prisma, que é basicamente um material em que você pode incidir luz branca com um certo ângulo e decompor aquela luz branca no espectro aí que nós conhecemos, né? Vamos ver isso mais para frente. E aqui o fenômeno da aurora boreal, que seria a interação de radiação com gases que emitem luz, mas não deixa de ser uma interação aí da luz com meios materiais, aqui no caso dos gases da atmosfera. Mas nesse capítulo todo a gente só vai trabalhar com a interação com sólidos, ok? E também alguma coisa envolvendo um pouquinho líquidos e atmosfera, mas isso muito pouco mais lá para frente, ok? Bom, então, vou colocar aqui essa imagem para cá. Beleza, então a gente já sabe que a luz é uma onda eletromagnética. Que a gente tem parte dessa onda representada por um campo elétrico, um vetor campo elétrico, e perpendicular a ele nós temos o vetor campo indução magnética. Então H está aqui, não é? E o meu campo E está aqui, certo? Pois muito bem, descobriu-se depois de um tempo que as ondas luminosas, a luz visível, a luz, aquilo que a gente enxerga, faz parte do conjunto das ondas eletromagnéticas. Até então, antes do eletromagnetismo lá de Maxwell, essas coisas eram distintas, ok? E aí depois, com o eletromagnetismo, mecânica quântica, mostrou-se que a luz, que nós percebemos com nossos olhos, nada mais é do que ondas eletromagnéticas associadas a campos E e H. Então, o que a gente já viu anteriormente sobre essa parte de interação dos campos elétricos e magnéticos, ela também entra, só que aqui nós temos campos E's e H's que são variantes no tempo. Eles são descritos por uma função de duas variáveis que tem uma dependência de um seno ou cosseno, porque eles estão variando no tempo. E, através do eletromagnetismo, a gente viu que se eu tiver um campo elétrico variante no tempo, ele produz um campo H variante no tempo, que por sua vez produz outro campo E. E assim as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo do espaço, por exemplo, ou na ausência de qualquer meio material, diferente das ondas mecânicas que precisam aí de um meio material para a propagação. Bom, a gente tem o chamado espectro eletromagnético. Então, o que é isso? É uma coleção em forma de gráfico linear, em que a gente associa todos os comprimentos de ondas e frequências com tamanhos aqui de algumas estruturas para a gente ter uma ideia. Então, quando a gente fala de espectro eletromagnético, a gente tem aqui desde ondas de rádio, de comprimentos de onda muito grandes, aí da ordem de 10 na terceira metros, não é? Coisas, escalas aproximadas como prédios. Depois você vem descendo diminuindo aqui, no caso, o comprimento de onda, aumentando a frequência, você vai para o tamanho dos seres humanos, insetos como borboletas, coisas como pontas de agulhas, e aqui a gente já está no infravermelho. Quando você tem aqui para pequenos seres como protozoários e moléculas, nós temos aqui a escala do visível, do ultravioleta. Parte de moléculas e estruturas atômicas, raios X.
núcleos atômicos, raios gama. Então, observem aqui que geralmente o comprimento de onda, relembrando que a distância entre o máximo e o máximo seguinte de uma onda diminui. E aí, então, você tem comprimentos de onda pequeno, frequências grandes e energias também cada vez maiores, ok? Muitas vezes você pode até associar a questão de temperatura na escala Kelvin aqui, por exemplo, com essa parte aí das frequências associadas pelos corpos, ok? Mas, basicamente, esse é o espectro eletromagnético, e o visível, ele ocupa uma faixa muito, mas muito estreita, que compreende ali do vermelho até o violeta ou azul anil. É uma faixa muito, muito estreita de todo esse espectro eletromagnético que existe. E essa aqui é só o que nós conseguimos perceber com os nossos olhos, não é assim? E como é que a gente percebe a luz? Como é que a gente percebe os objetos? Do ponto de vista visual, a luz tem que ser emitida por uma fonte, o Sol, por exemplo, ela tem que refletir nos objetos e tem que chegar até nossos olhos, que vão ser interpretados ali pela retina, pelo nervo óptico, e aí a gente consegue formar essa imagem no nosso cérebro. Um experimento que você pode fazer é entrar num quarto sem janelas, totalmente escuro, e vedar ele, certo? Você vai perceber que você não vê nada. Isso acontece porque não tem nenhuma fonte luminosa, a luz não reflete, e por não ter fonte luminosa, essa luz não reflete nada, não tem como refletir, e aí você não tem como perceber os objetos lá dentro, ok? Então, basicamente, as ondas eletromagnéticas, você tem a parte da luz, você tem a parte do calor. Então, se aproximar sua mão de um ferro, dessa roupa aí recém-ligado, você percebe o calor, que são as ondas do infravermelho. As ondas eletromagnéticas aí da frequência do radar, não é? Para acompanhar aeronaves, acompanhar veículos, os raios X e os raios gama, certo? No espectro eletromagnético, os comprimentos de onda e a frequência, eles variam. No caso, você tem aí coisas da ordem de 10 na menos 12 metros para os comprimentos de onda, até 10 na 5 metros, ou seja, coisas muito pequenas a coisas muito grandes. No caso do visível, cada cor que a gente percebe vai depender da frequência que a fonte está emitindo. Então, se você perceber, por exemplo, aí um comprimento de onda de 0,4 micrômetros, é uma coloração puxada para o violeta, para um azul anil. 0,5 micrômetros seria alguma coisa num tom, e 0,65 micrômetros seria o vermelho, certo? E aí, essa questão aí das fontes que emitem luz, durante muito tempo acreditou-se que a emissão luminosa era alguma coisa contínua, mas não. Planck, depois Einstein e outros pesquisadores da física moderna, principalmente no ramo da mecânica quântica, estabeleceram e verificaram que a luz era emitida em pequenos pacotes de energia, conhecida como fótons. E a intensidade da luz está associada à quantidade de fótons. Então, se você está percebendo uma quantidade luminosa grande, você estaria submetido a uma emissão de uma quantidade muito grande de fótons. Por outro lado, uma luz muito pouco intensa, de pouca intensidade, estaria associada a uma quantidade muito pequena de fótons. Claro, não confundir, porque você pode ter uma emissão grande no ultravioleta, parte do espectro eletromagnético que a gente não enxerga, que seria prejudiciais aos nossos olhos, e que nós percebemos como uma luz de um tom violeta muito, muito mais fraquinho. Então, por exemplo, as lâmpadas de luz negra, que são usadas aí como fontes bactericidas, ou para encontrar vestígios de produtos químicos sobre superfícies, que são fluorescentes, elas emitem uma quantidade grande de fótons ultravioleta, que é prejudicial para os nossos olhos, certo? Bom, e através da mecânica quântica e do eletromagnético, a gente percebeu que a velocidade de qualquer onda eletromagnética, inclusive da luz, é algo como de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou algo como 300 mil quilômetros por segundo. Essa é uma velocidade tão grande que a distância que separa a Terra do Sol
pode ser percorrida pela luz em 8 minutos. Okay? Então, 8 minutos, luz é a distância que nos separam do Sol. Ou, se você pudesse ter essa velocidade, você conseguiria dar a volta em torno da Terra 7 vezes e meia em um único segundo, certo? Pois muito bem. E aí do eletromagnetismo a gente percebeu que, como a luz é composta de campos elétricos e magnéticos alternados, e a gente tem lá a permissividade elétrica no vácuo e a permeabilidade magnética no vácuo, chegou-se a essa equação aqui, que a velocidade da luz, C, é 1 sobre a raiz quadrada de ε0 vezes μ0. Então, se você pegar os valores de ε0 e μ0, multiplicar, tirar a raiz quadrada e fazer o inverso deles, você vai encontrar justamente esta velocidade aqui para a luz ou para qualquer onda eletromagnética, certo? A luz, assim como qualquer onda eletromagnética, ela se propaga em pequenos pacotes de energia, também conhecido como quanta ou fótons de energia, que pode ser calculado através dessa relação aqui. Então, cada pacotinho de energia é H vezes F, onde F é a frequência da onda eletromagnética e H é uma constante universal conhecida como constante de Planck. São dois valores que podem aparecer para elas. Um deles está aqui, é o 6,60 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e existe um outro valor em eletronvolts por segundo. Como a frequência o inverso é dado como a velocidade da onda pelo comprimento da onda, eu posso trocar esse F por C sobre lambda. Daí a relação de E, em termos da constante de Planck do comprimento de onda, fica Hc sobre lambda. Okay? Uma outra forma de escrever isso aí. E claro, né, F é a frequência do comprimento da onda e lambda é o seu comprimento de onda. Tudo bem. E agora vamos falar um pouco da interação da luz com os sólidos, né? Porque os materiais que a gente está vendo, os cerâmicos, os poliméricos e os metálicos, a gente estuda eles do ponto de vista sólido. Okay? Muito bem. Então, se eu emitir qualquer luz sobre um material sólido, três coisas podem acontecer. Então, aqui eu estou relacionando a intensidade de luz inicial, que eu posso ser 1 ou 100%, depende de como eu vou estar medindo, igual a intensidade que vai ser transmitida pelo meu material, a intensidade que vai ser absorvida pelo meu material, e aqui a intensidade que vai ser refletida pelo meu material. Então, se eu somar a percentagem do que é refletido, do que é absorvido e do que é transmitido, isso vai ter que ser igual à intensidade de 100% ou 1, que é o que chega nele, certo? Bem, agora uma coisa muito importante. Se por um acaso essa soma aqui der mais de 100%, significa que você tem que ter ou uma fonte de energia que está dando energia para o material, para que isso aqui seja mais do que 100%, ou, caso contrário, alguma lei da conservação está sendo violada. Porque você não tem como um material que não tenha como ter uma fonte própria de energia, ter uma intensidade ou uma combinação de intensidades que dê um valor maior que 100%. Aqui eu tenho uma outra maneira de escrever essa equação. Então, se eu dividir todos esses termos aqui por I0, então, divide esse aqui por ele mesmo, esse aqui por I0, esse aqui por I0 e esse aqui por I0, eu tenho aqui a transmissão dividida por I0, mais a absorção dividida por I0, mais a reflexão por I0 é igual a 1, certo? Então, toda vez que eu tenho um feixe incidente, parte dele vai ser refletido de volta, parte dele vai ser transmitido pelo material e parte fica absorvido. Claro que isso vai depender da natureza do material. Então, separando já um pouco em termos de materiais, para materiais poliméricos e cerâmicos, eu tenho essas três situações que acontecem aqui em cima. Parte do feixe é transmitido, parte do feixe é absorvido e parte do feixe é refletido. Para materiais metálicos, eu só vou ter as componentes de reflexão e absorção. Eu só tenho a componente de transmissão envolvendo metais quando eu crio filmes muito finos, uma espessura metálica muito, muito fina, que esse material não consegue se sustentar mecanicamente. Então, geralmente, filmes muito finos você pode depositar eles em superfícies de vidro, por exemplo. E aí funciona como uma espécie de filtro, ok? Bom,
E o que acontece em termos da transmissividade, absortividade e refletividade dos materiais? Se o material tem a maior parte na questão da transparência, ele transmite bastante, então vai ser essa situação aqui. Vai ser pouca coisa refletida e pouca coisa absorvida. Se o material é translúcido, como é esse cara aqui, eu vejo que eu consigo ver um pouquinho das letras ali no fundo, mas eu quase não percebo elas. Então, parte vai ser pouco transmitida, uma boa parte vai ser absorvida e uma boa parte pode ser refletida. Aqui no caso está mais para absorção do que para reflexão, porque esse cara não tem uma característica de espelho. E os materiais opacos, eles praticamente refletem e absorvem, certo? Então isso aqui você usa para revestimentos, por exemplo, para certos comprimentos de onda, ou para certas partes do espectro eletromagnético, para que você, por exemplo, não tenha esse objeto detectável. Então, por exemplo, os aviões invisíveis, o que eles são? Eles são aviões projetados para que a sua estrutura reflita para o mais longe possível do receptor de radar as ondas de radar que ele recebe, e ainda ele recebe um recobrimento que vai absorver essas ondas de radar, tornando ele uma espécie de avião invisível para as ondas eletromagnéticas do radar. Certo? Então, aqui você, por exemplo, pode ter como exemplo, três materiais poliméricos distintos, em que você tem composições químicas diferentes, deixando ele desde o transparente até o opaco. Bom, então, falando um pouquinho agora das propriedades dos não metais. Por quê? Porque isso que a gente vai falar aqui, envolvendo o chamado índice de refração no meio, ele se aplica principalmente a cerâmicas e polímeros que possam permitir a transmissão da luz, ou seja, que a luz possa atravessar esses meios. Então, quais são exemplos de cerâmicos que são transparentes? Os vidros, em geral, são materiais cerâmicos amorfos, que são transparentes. Os materiais poliméricos, alguns deles, se não tiverem certos aditivos, também são materiais translúcidos ou transparentes. E claro que, dependendo do comprimento da onda, você vai ter um maior ou menor desvio da frequência associada. Então, por que um prisma consegue decompor a luz branca, a luz do Sol, nas 7 cores que a gente percebe lá no arco-íris? Por conta da diferença de velocidade que está associada ao índice de refração quando a luz passa de um meio transparente para o outro. Então, por exemplo, o que é o índice de refração? Se você pegar qualquer luz, qualquer feixe de luz e jogar ele vindo de um meio 1, vamos representar aqui um meio 1, e aqui embaixo um meio 2, ok? Meio 2, meio 1. Meio 1 pode ser o ar, e o meio 2 pode ser, sei lá, água, uma placa de vidro, um polímero, sei lá. O que vai acontecer? Quando ele chega nesse meio transparente, parte da luz vai ser refletida de volta para o meio, parte vai ser transmitida. Essa parte que é transmitida, ela sofre uma mudança na sua velocidade. Então, se você pegar um transferidor, como nesse caso aqui, você vê que o ângulo de incidência em 60 graus é igual ao ângulo refletido em 60 graus. Só que o ângulo refratado, em relação a essa reta normal aqui, não é. Porque, olha só, incide com 60, tem uma refração aqui em 30, 35, em 40 graus aproximadamente, certo? Ou se você abrir para cá, você pode considerar daqui para cá 180, 90, mais essa parte aqui, certo? Então, o índice de refração está associado a uma pequena redução na velocidade que as ondas eletromagnéticas têm no meio. No caso dos materiais transparentes, esse índice é definido como a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Se eu tenho atmosfera, geralmente a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz na atmosfera são muito próximas. Então a gente pode dizer que o índice de refração no ar é igual a 1. No vácuo é igual a 1 também. Dependendo do meio material, aí eu tenho que fazer a conta. Eu sei que o C é dado por 1 sobre a raiz quadrada de ε0
vezes μ0, que aparece em cima porque tem que fazer os inversos. E o V é igual a raiz quadrada de epsilon vezes μ. Lembrando que o epsilon e o μ agora são relativos ao meio transparente. Então, cada meio transparente, seja polimérico ou cerâmico, ele vai ter um valor de epsilon e vai ter um valor de μ. De modo geral, os materiais que apresentam esse μ muito mais considerável são os materiais ferromagnéticos, que seriam os metais ferro, cobalto, níquel e európio, se não me engano. E aí o que acontece? Como esses materiais eles não são translúcidos, essa parte fica de fora. Então, de modo geral, só para complementar a informação, esse índice de refração, geralmente, ele é o epsilon relativo associado às propriedades dos materiais eletricamente falando. Okay? Então, aqui eu também poderia pegar vidro, água, qualquer material polimérico, teria o mesmo comportamento, certo? Bom, e aí o que acontece? Eu também posso trabalhar com essa questão da e aí você tem aquelas coberturas chamadas de cobertura antirreflexo. Então, nessa propaganda aqui de óculos, você tem a lente do lado esquerdo sem o antirreflexo, você consegue ver aqui o reflexo aqui da fonte luminosa, e deste lado sem o reflexo, porque você tem uma superfície que você vai revestir a lente para que você absorva parte da luz que seria refletida de volta. Então, aqui olha só, o R, que nós temos lá, que é a intensidade refletida, que pode ser escrito como intensidade refletida por zero. Então, aqui é o meio 2 e aqui é o meio 1. Se você estiver considerando o meio 1 igual ao meio ar, por exemplo, o índice de refração no ar, essa equação você pode reescrever como R igual a NS menos ao quadrado, em que NS é o índice de refração do sólido e aqui entra o 4, certo? E o índice de refração, se o raio de luz continuar percorrendo o meio, então o que aconteceria aqui? O raio ele refratou. Quando ele encontrar a saída desse meio, ele vai refratar de novo, então ele vai ter uma segunda mudança de caminho. Se o raio tiver apenas uma frequência, você vai ter apenas um deslocamento relativo a essa frequência. O prisma, por exemplo, e a incidência de uma luz policromática, ou seja, vários comprimentos de onda, você vai ter o espalhamento devido à diferença de velocidades para cada um dos comprimentos de onda. E aí você tem mais ou menos desvios, o que leva a você ter lá a decomposição da luz. Na parte dos experimentos eu vou mostrar isso e a gente vai conseguir visualizar isso na prática. E aqui a questão da intensidade transmitida e da absortividade. Então, todo material transparente ele tem o chamado coeficiente beta, ou coeficiente de absorção do material. Então, muitas vezes, quando eu quero que um material seja transparente, a espessura dele não pode ser muito grande, porque senão o valor de beta é grande, e aí a componente de transmissão dele vai ser pequena, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, diminuir a intensidade de luz que chega num apartamento, eu vou ter que colocar uma certa espessura no meu material, no vidro da janela, certo? Ou adicionar materiais na composição dele que vão absorver parte da luz para que não tenha uma intensidade tão grande. Hoje em dia se trabalham as chamadas janelas inteligentes, que são processos químicos ativos, onde você, através então você consegue produzir reações fotoquímicas que transformam o material, ou melhor, diferente daquelas lentes transition, se vocês já viram, que é uma lente que tem um material fotoquímico, que quando ele está no meio externo, ele percebe mais a intensidade da radiação ultravioleta e ele promove uma reação que torna a lente mais escura. Não é como se fosse um óculos comum com um óculos de sol, certo? Bom, e para calcular a intensidade ou relacionar a intensidade transmitida, vai ser IT igual a I0
vezes o exponencial de menos beta x. Esse x é a espessura do meu material. Ou se eu quiser relacionar a parte transmitida com a parte refletida, eu posso usar essa outra equação aqui. IT igual a I0, que multiplica 1 menos R, tudo isso aqui ao quadrado, exponencial de menos beta x. E aí eu consigo determinar qual a espessura, ou qual deveria ser a espessura, para uma certa transmissividade desse material. Ou trocar as características químicas do meio para que ele seja transparente para um certo material, para uma certa onda, ou comprimento de onda. Muito bem, aqui eu tenho um gráfico que relaciona o comprimento de onda no eixo horizontal contra a parte que vai ser refletida. Então, se a reflexão for próxima de 1, ele reflete muitos certos comprimentos de onda e absorve outros. Então, olha só, se eu tiver aqui na faixa do visível, esse material, ele está absorvendo bastante no visível, não está deixando quase nada ser refletido de volta. Então, esse material ele vai ter uma coloração mais para um tom de marrom. Então, na hora de fabricar, por exemplo, recipiente para garrafas de cerveja, aquelas garrafas escuras, no tom marrom, opaco, você adiciona materiais no vidro para que eles absorvam e assim a radiação não passe para o interior da garrafa de cerveja para provocar alguma degradação ali no material, certo? Então, aqui no caso, com vidro verde, por exemplo, o lambda de 0,4 micrômetros, as frações são 0,9, ele transmite bastante, desse cara aqui, desse 0,4, desse comprimento de onda específico, ele absorve pouco e ele reflete pouco, certo? Se você trocar para um 0,55, para um tom verde, ele vai transmitir 0,5, ou seja, diminui para 0,5 a quantidade transmitida, absorve 0,48, aumenta a parte de absorção, e a reflexão cai para 0,2. Então, dependendo da composição do material, eu posso criar um material que, para mim, vai parecer com uma certa coloração. A natureza faz isso com as chamadas pedras preciosas. Por exemplo, o rubi e a esmeralda. Então, por que o rubi é vermelho e por que a esmeralda é verde? Então, o gráfico para o rubi está aqui em cima. Toda a parte do espectro, não é? Azul, violeta, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E aqui eu tenho a questão da transmitância dada em percentual. Então, a transmitância ela é muito pequena para a faixa aqui do azul. Tem um pouquinho aqui na faixa do verde, mas é muito pouco. Cai bastante aqui para o amarelo e para o laranja. E aqui você tem essa curva em vermelho aqui é do rubi, né? E tem uma transmissividade do vermelho para o infravermelho, certo? Então, aqui, devido à composição do rubi, ele se torna, ou ele tem esse aspecto avermelhado. Já a safira, que é essa curva em preto, observem que ela transmite um pouco mais na parte visível. Então, se você olhar um mostrador de safira, por exemplo, uma plaquinha de safira, ela é transparente, ela deixa passar bastante luz aqui da faixa do violeta, do ultravioleta, azul, até o vermelho, certo? E aí aqueles vidros que vocês veem em catedrais antigas e tal, como é que se produz vidro colorido? Você tem que colocar metais no material para a formação desses cátions aqui. Então, a formação do cátion do cobre 2+, produz um vidro na coloração azul esverdeado. Se você colocar cobalto, produzir os cátions cobalto 2+, ele vai ser ali azul ou violeta. O cromo 3+, verde. O magnésio 2+, amarelo. O magnésio 3+, púrpura. Então, observe que você tem dois cátions diferentes, da mesma espécie metálica, cores diferentes. Okay? Nos materiais poliméricos, como é que isso é feito? Você coloca os aditivos, que são os corantes, que vão tornar esses materiais coloridos. Então, você coloca lá corantes para o vermelho, para o azul, para o verde, que vão deixar passar certos comprimentos de onda, absorver outros, e aí você tem o aspecto colorido desses materiais. Por exemplo,
Hoje se fala muito na questão da emissão da luz azul, que prejudica os nossos olhos, que pode levar a problemas na retina. Então você tem muitas vezes óculos que têm um filtro que eliminam, que absorvem esse comprimento de onda específico, certo? Bom, falando especificamente dos materiais cerâmicos em geral, alguns semicondutores, talvez metálicos, para essa questão da interação da parte atômica e eletrônica da absorção, porque sensores, por exemplo, que funcionam no espectro visível, eles vão relacionar ou vão funcionar com base naquela questão dos níveis de energia. Então eu sei que os materiais, todos os materiais sem exceção, podem formar níveis de energia. No caso dos metais, a gente já vai ver como é que funciona essa interação da luz, mas começando aqui com os materiais cerâmicos. Então, olha só, a radiação, ela tem um certo pacote de energia. Se eu quiser fazer com que os elétrons que estão neste nível saltem para esse nível, eu tenho que casar exatamente essa radiação, que pode ser uma onda do visível, não é, que vai ser absorvido e vai jogar esse elétron para lá. Então, cria uma espécie de polarização eletrônica associada à questão da luz, ok? E aí eu posso usar isso para monitorar o aumento de corrente. Então, se eu jogo esse elétron daqui para cá, num circuito externo aí de um semicondutor, eu aumento a corrente elétrica, eu sei que está passando mais ou menos luz. Então, seriam sensores para, por exemplo, fechar um diafragma de uma câmera fotográfica, de uma filmadora, ou de sistemas que não podem ser expostos à luz, que seriam fotossensíveis. E aí eu posso associar esses níveis de energia com as frequências aos comprimentos de onda. Então, a energia máxima que eu tenho está associada ao comprimento de onda mínimo. E a energia mínima ao comprimento de onda máximo, porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se eu estivesse trabalhando com frequência, eu teria que a energia máxima está associada a uma frequência máxima. Energia mínima, frequência mínima. Se eu pegar o espectro eletromagnético e considerar lá os comprimentos de onda de 0,7 micrômetros e 0,4, ou seja, aqui é o violeta, aqui é o vermelho. Esse lambda aqui é o vermelho, aqui é o violeta. Qual é a faixa de absorção ou faixa de energia que tem no espectro visível? Ele varia de 1,8 elétron-volts até 3,1 elétron-volts. Então, se eu montar um semicondutor que tenha qualquer gap nesta faixa aqui, esse sensor vai ser sensível ao visível. Se eu pegar energias menores que 1,8 ou energias maiores que 3,1, para um sensor, ele vai ser um sensor sensível ou para infravermelho ou para ultravioleta. Só deixa eu pensar, espera um momento. Exatamente. 0,7 está associado aqui. E 0,8 isso. Então, os materiais metálicos, eles têm que ter aqueles espaçamentos dos gaps, não é? Então, olha só. Aqui é para os materiais metálicos. Os materiais metálicos, observe que a banda de valência e a banda de condução, elas estão coladas. Então, quando eu jogo uma certa radiação no visível no metal, eu posso levar esses elétrons que estão todos nesses níveis aqui preenchidos para níveis não preenchidos. E dependendo de como eu tenho as configurações, porque se vocês voltarem no material, você tem lá ou um estado proibido aqui, ou tudo permitido, que são aquelas duas possibilidades de configurações de banda para os metais. Eu tenho dois aspectos para os metais. Ou eles formam uma coloração de um tom prata espelhado. Então, observe que o alumínio, por exemplo, o outro, o estanho, o chumbo, eles têm um aspecto acinzentado brilhante quando as suas superfícies são polidas. Quando tem um óxido revestindo essas superfícies, a tendência é formar um cinza esbranquiçado, que é o caso do óxido de alumínio, por exemplo, ou um cinza mais escuro, como é o caso do óxido de chumbo. Já outros óxidos, como o de ferro, por exemplo, é avermelhado. O cobre tem um óxido esverdeado, mas a cor do metal cobre puro é um tom mais amarelado para o dourado, e o ouro também é dourado.
Isso se dá a essas transições eletrônicas e a refletividade desses materiais é mais de 0,9 ou 0,95, ou 90 a 95%. Então, aquela questão do índice de refração é só para materiais transparentes ou translúcidos. Já os materiais opacos, como são os casos dos metais, eu não tenho essa possibilidade. Certo? Bom, e aí uma série de adventos e aparatos tecnológicos envolvendo essa parte de transições de níveis eletrônicos, polarização e interação da luz com a matéria. Uma delas é este cara aqui, uma lâmpada de flash que dispara pulsos luminosos para um cristal de rubi. Geralmente você tem um espelho total aqui e um semi-espelho aqui na frente. Isso aqui é o primeiro protótipo de um pulso laser, ou seja, você dá energia, excita uma quantidade grande de elétrons para um nível eletrônico, que não é estável, e quando um elétron decai, ele manda um fóton que vai induzir o chamado efeito avalanche, fazendo com que todos os elétrons que estão nesse estado instável decaiam ao mesmo tempo, mandando um pulso de luz coerente, que é o pulso do laser. Então, o que é uma luz coerente? Se você apontar uma lanterna para uma parede e se afastar dela, você vai perceber que aquele ponto luminoso, aquele facho luminoso dela, começa a abrir. Você tem um disco luminoso que vai crescendo. Se você fizer a mesma coisa com laser, você tem que se afastar muito da parede para que aquele pulso ele abra, para aumentar um disco, para formar um disco laser maior. Isso que é uma luz coerente, que é uma luz que fica centrada numa certa região. E aí o laser, hoje em dia, é mais fácil você relacionar as coisas que ele não pode ser empregado ou que ele não pode ser utilizado do que no que ele pode ser utilizado. Tanto é que o criador do laser, mesmo do protótipo, da proposição teórica, diz que o laser, em uma das suas entrevistas aí, últimas entrevistas, que o laser é uma solução que procurava problemas, porque se você parar para pensar, o laser está aí na área médica, na área industrial, na área siderúrgica, na área de medidas de terreno, sensoriamento, ou seja, o laser hoje está presente em vários locais. E outro avanço que facilitou muito aí a questão das telecomunicações é o advento das fibras óticas. Então, o que é uma fibra ótica? Basicamente, você tem um núcleo, você tem duas camadas de materiais plásticos com índices de refração bem distintos, e você daí tem um recobrimento metálico e um recobrimento de estrutura que mantém a fibra. Da ordem da espessura do diâmetro de um fio de cabelo, por exemplo. E aí você pode dar pulsos lasers, como está representado aqui, para o interior dessa fibra. Se é diferente entre um meio e o outro transparente, ocorre o fenômeno de reflexão interna total. E aí esse pulso de laser modulado corretamente, ele transporta informações na ordem de dezenas de quilômetros sem uma perda apreciável na sua intensidade. Coisa que se você quiser transmitir um pulso elétrico num cabeamento de cobre, por exemplo, você não consegue poucos quilômetros sem que você, ou dezenas de quilômetros sem que você tenha que ter essa energia para o pulso, amplificar ele e mandar para frente. Então, da telegrafia, quando se fazia o uso do telégrafo, passar um cabo subterrâneo de fibra de cobre condutor, para ter a amplificação do sinal. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 0,1 kg de fibra ótica, ou 100 gramas de fibra ótica, transmite uma densidade de informação tão grande que se você quisesse transmitir a mesma densidade de informação com cabos de cobre, você precisaria de 30 toneladas de cobre para fazer esses filamentos, para transmitir a mesma quantidade de informação que 100 gramas de fibra ótica. Então, a internet de alta velocidade só é possível porque você tem aí as fibras óticas, que nada mais são do que o estudo da interação das propriedades de meios transparentes, materiais.
Bom, então esse aí era o que eu queria falar para vocês, dessa parte aqui de propriedades óticas, ok? Relembrando, eu vou ter mais 2 vídeos, um só sobre exemplo da parte de cálculo envolvendo as equações que nós temos aqui, e um outro com experimentos envolvendo alguns desses conceitos que eu mostrei para vocês, como reflexão interna total, índice de refração e a mudança do direcionamento da luz conforme o seu comprimento de onda e a sua frequência, beleza? É isso aí, pessoal.